Estamos aqui para mais uma live. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos de novo, irmão, lá para Mateus 19, né? Onde fala sobre o divórcio. Aí você vai dizer para mim, irmã, a senhora vai falar sobre o divórcio? Não, irmão. Eu não vou falar sobre o divórcio. Eu vou falar aqui o que Deus está me tocando para passar para ti nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, tu já ouviu esse louvor? Louvado seja Deus. A ambulância recuando e cova fechando. A ambulância recuando e cova fechando. É isso que o Senhor, Ele já está fazendo na tua vida hoje. Ambulância recuando e covas fechando. Ambulância recuando e cova fechando. Certo? Isso é um louvor de Ministério de Fogo, né? Esse louvor, ele é um louvor pentecostal. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te dizer nessa manhã que não vai ter cova aberta, porque o Senhor já mandou fechar. Não vai ter funeral, porque o Senhor mandou cancelar. Porque é a ambulância recuando, ó, e a cova fechando. Amém? Essa mensagem não é para todo mundo, mas ela tem o endereço certo. Em algumas pessoas, Deus vai falar através da palavra. Louvado seja Deus. Amém? Então vamos lá. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, nós entramos agora na tua presença para te pedir, Senhor, que nada venha sair de mim, porque eu não sou nada, Jesus. O grandão aqui é o Senhor. Quem é para aparecer aqui é o Espírito Santo. Toda honra e toda glória é tua, Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, nessa manhã, que o Senhor visite, meu Pai, cada um, meu Pai, nessa manhã que vai assistir essa live, que o Senhor visite o coração, que o Senhor visite as lutas, as provas, as pelejas. Jesus, que o Senhor toque agora em cada hospital nessa manhã, que o Senhor toque naqueles que estão morando na rua, que o Senhor toque naqueles que estão presos, meu Pai, ao vício da abstinência, ao vício do álcool, que o Senhor toque agora nos presídios, meu Senhor da glória, que o Senhor toque, meu Pai, a nossa fortaleza, no nosso Ceará, no nosso Nordeste, para que o Senhor venha guardar, Senhor, com a tua fortes mãos, para que o Senhor venha livrar, Senhor, o nosso Nordeste, o nosso Ceará, meu Pai, a nossa fortaleza, das astúcias, das artimanhas do inimigo. Bota por terra, Jesus, desfaz, meu Pai, todo mal, desarma o arco, despedaça a lança e concede a vitória ao teu povo, meu Deus. Fortaleza, Brasil é um país cristão, em nome de Jesus, e recebe de Deus essa manhã você que vai entrar nessa live. Amém? Louvado seja Deus. Irmão, eu vou ficar aqui no Mateus 19, e a palavra vai dizer assim. Eu vou ler só essa parte, que é o versículo 4, até o 6. Louvado seja Deus. Diz assim, ó, e eles, porém, respondendo, disse: não tendes lido aqui aquele que os fez, presta bem atenção, não tendes lido aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea, os fez e disse: portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Deus está falando, a minha garganta está um pouco ruim, viu, irmão? Aqui no versículo 5, que o homem sai da casa do seu pai e da sua mãe e se unirá à sua mulher. Presta atenção o que Deus está falando contigo hoje. Porque eu vou lá para Jeremias. Presta atenção. Louvado seja Deus. Mãe, e se unirá à sua mulher. Serão dois, presta atenção, 2. E assim não são mais 2. Quando vocês casaram, irmão, eram 2 pessoas, era um homem e uma mulher, era um macho e uma fêmea, né? Então a palavra está dizendo que, louvado seja Deus, assim são mais 2, né? Mas não são mais 2, mas uma só carne.
Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Ambos eram dois. Ambos eram duas pessoas quando casaram. Ambos, quando eu decidi casar com o meu esposo, eu era uma carne e ele era outra, né? A palavra vai dizer que hoje eu e ele era uma só carne. Louvado seja Deus, né? E aqui a palavra fala, o que Deus ajuntou, o homem não pode separar. O homem não separa. O homem, ele não tem legalidade para isso. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, irmão, não estou entendendo. A senhora já pregou sobre essa palavra. Essa palavra é pregação de divórcio, para que não haja divórcio, né? Irmão, eu vou te dizer uma coisa para ti essa manhã. Que Deus uniu, o homem não separa. Louvado seja Deus. Mas eu quero te dizer para ti, hoje, dentro dessa palavra, Deus não separa o que ele uniu. Mas se tu der brecha para o inimigo, ele vai entrar no teu casamento, ele vai destruir a tua vida. Foi isso que eu vim falar para ti hoje. Eu vim pregar para ti que Deus, ele não destrói o que ele une, porque ele é Deus. Ele só faz descer bênçãos sobre a tua vida. Ai, mamãe, Deus permite provações, lutas, lapidações que dói. Ele está te lapidando. Ele está permitindo situações para que tu venha passar, para que tu venha sair de lá mais forte, mais edificado, mais transformado, mais cheio da presença do Senhor. É diferente. É totalmente diferente. O que eu estou querendo explicar para você hoje, irmão, dentro da palavra de Deus, é que o Senhor não separa, mas o inimigo, se tu der brecha, ele entra na tua vida, ele entra na tua casa, ele entra na tua história, ele entra no teu casamento, ele entra na tua família e ele sai acabando com tudo. Tudo, irmão. Tudo. Ele acaba com o teu amor próprio, sabe? Irmã, crente tem amor próprio? Tem. Se tu não se amar, tu não vai conseguir amar a tua esposa. Se tu não se amar, tu não vai conseguir amar o teu filho. Porque a própria palavra de Deus é quem diz, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se tu não se ama, como é que tu vai conseguir amar o teu próximo? Se eu tô falando alguma mentira, você pode ir aí questionar comigo na live, irmão. Pode ir. Pode entrar, pode falar, porque eu aceito. Eu aceito. Nós estamos aqui, né, para ambos entender a palavra, para nós podermos viver a palavra do Senhor. Então, ambos nós temos que aceitar, louvado seja Deus, com toda humildade e mansidão, né? O que as pessoas também querem falar. Porque às vezes você quer dar uma opinião. Eu aceito, né, a sua opinião. Por que, irmã, que a senhora aceita a minha opinião? Porque, irmão, se for a opinião de Deus, né, se estiver dentro da palavra, nós vamos aceitar. Então, louvado seja Deus, que eu quero te dizer para ti, é que Deus, ele não separa um homem de uma mulher, me garganta um pouco ruim, meu irmão, para construir outra família. Ele não separa. Mas eu quero te dizer que o inimigo, ele faz isso. E ele faz para a tua infelicidade. Ele faz para te destruir. Ele faz para saquear com a tua vida. Porque ele te engana. Ele te lubridia. Ele bota na tua mente, na tua cabeça, no teu coração. Ele fala no teu ouvido. Certo? Que aquele casamento não é teu. Que tu não é feliz dentro daquele cenário. Por causa disso, por causa daquilo. E no mundo tu vai ser feliz. Por quê, irmão? Do mundo eu já saí, irmão. Do mundo eu já saí, eu te digo, de coração aberto. No mundo, felicidade passageira, momentânea. Mentirosa, felicidade mentirosa. O diabo, ele não tem felicidade para nós. O que ele tem é engano. Felicidade passageira. Então eu quero te dizer hoje, sem meias palavras, eu vou direto ao ponto. Que Deus uniu, o homem não separa, mas se tu der brecha para o inimigo entrar na tua vida, ele vai destruir a tua vida, ele vai te levar até a cova. Então quem vai separar? Tu, não vai ser Jesus.
mas vai ser o inimigo, certo? E quando ele te levar até a cova, louvado seja Deus pela permissão do Senhor, porque ele só te leva até lá se Deus permitir, porque quem está no comando e no controle da tua vida é o Senhor. Ainda que tu esteja no mundo, a tua vida não pertence a Satanás, pertence a Deus. Eu quero te dizer que lá não vai ter sido separado, vai ter sido na palavra. Deus não separa. Que Deus e o homem não separa. Então a mulher vai ficar o quê? Viúva. Viúva. Deus só permite a separação por morte? Não é isso? Eu estou mentindo? Se eu estiver mentindo, você me corrige, meu irmão. Então o que vai acontecer? O inimigo, se deixar ele continuar fazendo na tua vida o que ele está fazendo, certo? Ele vai te levar até a cova. Deus vai permitir. Quem permite a situação é Deus. Até uma folha da árvore que cai com a permissão do Senhor. E eu quero te dizer mais, meu irmão, que eu não tenho meias palavras, não. O inimigo, quando ele destrói o casamento, ele destrói a vida financeira, ele destrói o emocional, ele destrói a tua estrutura psicológica, ele destrói a tua área sentimental, ele destrói a tua área de dizer que tu é alguém, que alguém se importa contigo. Ele sempre vai dizer pra ti que tu não é ninguém, que ninguém se importa contigo, que ninguém te ama, que ninguém tá nem aí pra ti. Porque se ele disser que alguém te ama, se ele disser que Deus tem um propósito na tua vida, né, ele não vai estar fazendo o trabalho dele, que é de destruir. Porque o trabalho do inimigo é de destruir a família. E o trabalho do Senhor, louvado seja Deus, é de edificar a casa, é edificar a família, sabe? O trabalho do Senhor é de abençoar. Irmão, eu estou passando por luta financeira, não se preocupa não. Isso é só uma fase. Deus vai encher o celeiro, Deus vai mudar a história. Já passei por isso, irmão. Certo? Deus, ele tirou José do cativeiro. José estava lá no cativeiro, como escravo. Tirou ele para quê? Para ser governador. Será que o José não estava passando fome lá não, irmão? Será que o José não estava passando dificuldade lá não? Hein, José? Tu que tá aí do outro lado da linha, José? Pega essa palavra pra ti, porque é pra ti. Tá passando por luta financeira? Tá passando por prova? Não reclama não, faz que nem José. Ora. Somente busca, somente se prostra, somente se humilha. Na presença do Senhor. Porque foi isso que José fez. E Deus entregou honra pra ele. Irmão, vamos dar um pulo aqui. Jeremias. Amém? Vamos aqui para Jeremias. Louvado seja Deus. Irmão, a exortação, Jeremias 28. Olha o que Deus vai falar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos. Eu estou lendo Jeremias 29, do versículo 4, porque eu estou pulando, porque senão a live vai ficar muito grande, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os cativos, as quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, e edifiquei casas, e habitei, as plantai, jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, dai aos vossos filhos mulheres, e a marido para tuas filhas, né? Tenha, multiplicai-vos ali e não diminuiais. Louvado seja Deus. E procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, né? O Senhor está falando, louvado seja Deus. E o cativeiro, orai. No cativeiro, orai. Por ele ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganei. Os vossos profetas que estão no meio de vós
nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhos, que sonhais, porque eles vos profetiza falsamente o meu nome, e não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que passamos 70 anos em Babilônia. Vos visitarei, cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Irmão, eu li só do 4 até o 10. Você pode já ver que a palavra ficou um pouco longa. O Senhor está falando que ele permitiu aquele povo ser levado cativo, né, por a Babilônia. O Senhor está falando pela misericórdia que ele permitiu que aquele povo que foi levado cativo, foi levado homens de Deus para aquele lugar. Foi levado também pessoas que estavam se pedindo de profeta, pessoas que estavam ali naquele cativeiro, porque eles entraram, porque eles cavaram a abertura da porta daquele cativeiro por mentira. O Senhor não estava falando nada e eles estavam falando o que Deus estava falando. Por engano. A mentira faz parte do diabo. Quem serve a mentira está servindo ao diabo, não está servindo a Deus. Profeta adivinhador. Quem está falando não sou eu, é a palavra. Isso é engano. E a palavra está falando também aqui que aqueles que foram cativos, que eram homens e mulheres de Deus, que Deus permitiu eles ir, que eles lá construíssem família, casassem seus filhos, fizessem as suas casas, casassem as suas filhas, vivessem em paz, até o tempo, aleluia, do Senhor cumprir a promessa sobre a vida deles. Foi 70 anos para aquele povo ser liberto. Foi 70 anos, não foi 7 dias. Foi 70 anos, não foi 7 meses. Mas o Senhor falou para que o povo ficasse em paz e orasse. Porque a oração vai aonde tu não pode ir, meu irmão. É aonde é. É lá do outro lado do mundo. É lá do outro lado do mundo que tu tá orando para Deus resolver a situação lá. É lá na vara da justiça, é no processo que tu tá na justiça, que tu tá orando para Deus tocar lá. É o teu marido, louvado seja Deus, que tá num cativeiro ou tá num mundo, sendo escravo de Satanás. Não se preocupa não, que o Senhor tá mandando tu orar. Mas toda promessa tem um tempo de espera. Arabacanta, arabaxa, aramaná, decovalás. Toda promessa tem um tempo de espera. E o Senhor deixou aqui bem claro no 10. Porque assim diz o Senhor. Certamente que passado 70 anos em Babilônia, vos visitarei. O Senhor está falando o quê? Que vai fazer o quê? Vai visitar. Depois de passar 70 anos, o Senhor vai visitar. Louvado seja Deus. E cumprirei sobre vós a minha boa palavra. O Senhor está falando que vai cumprir sobre a tua vida a palavra que Ele prometeu. Não se preocupe. Eu não sei com quanto tempo é. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas Ele está dizendo que Ele vai cumprir a palavra que Ele prometeu na tua vida. Mas para isso tu precisa estar na posição. Para isso tu precisa estar em oração. Aqui está falando a palavra do Senhor. E tornando a trazer-vos a este lugar. O Senhor, louvado seja Deus, Ele levou para lá também homens e mulheres de Deus. Vamos falar aqui um pouco de Daniel. Daniel, ele foi governador. Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados no meio também ali, né? Cativo, irmã. Mas eles ali estavam em pecado, estavam não, irmão. Nem Daniel estava em pecado, nem Sadraque, nem Mesaque, nem Abednego, nem Ezequiel.
Jeremias, na mesma hora, o profeta, que eles entraram na cidade, eles disseram, pode seguir tua vida, Jeremias, vai. Porque Jeremias estava falando só o que Deus estava mandando. Não fala na tua boca coisas que Deus não está mandando tu falar, não. Não tenta adivinhar as coisas, não. O Senhor está falando aqui sobre adivinhos. Adivinhar as coisas não é de Deus, não, irmão. Profeta, adivinhão. Profeta, irmão, que fala coisas que Deus não está mandando falar, onde Deus está calado. Vai pagar, irmão. Vai pagar o quê, irmão? Não estou entendendo é nada. Vou começar a entender agora que eu vou falar para ti. Vai pagar, irmão, porque Deus vai te corrigir. Tu vai pagar. Tá caluniando Deus por causa de quê? Dizendo que Deus mandou tu falar coisa que Deus não mandou tu falar nada. Deus tá calado. Tá pensando que Deus é brinquedo? Que Deus é menino? Me perdoe, irmão, mas eu prego assim. Eu prego dentro da palavra de Deus. Deus me chamou porque Ele tem uma promessa na minha vida. Louvado seja Deus. Então Deus não me chamou para ser menina, para passar a mão no eu de ninguém. Eu não quero que ninguém passe a mão em cima do meu eu. Eu gosto de quando Deus, aleluia, pela misericórdia, Ele confronta a mim mesmo. Louvado seja Deus. Não vamos ser crentes, irmão. Louvado seja Deus. Se enganando não. Porque quando nós pensamos que nós estamos enganando, o nosso irmão passando um recado que não é de Deus, que nós pensamos, irmão, que nós estamos causando emocionalismo, nós estamos se enganando nós mesmos. Me perdoa. Mas é o que Deus está tocando aqui no meu coração. Está pulsando, irmão. E manda chamando tu falar isso, não. É o que Deus está botando na minha boca. Porque antes de eu entrar aqui, eu disse, Senhor, que só venha sair o que o Senhor quer falar. E não o que eu quero falar. Eu espero que tu esteja entendendo o recado de Deus. Hoje para a tua vida. Aquele povo foram cativos. Mas ali tinha homens e mulheres de Deus naquele lugar cativo. Mesmo assim, pelo pecado daquelas pessoas, eles foram levados cativo. Irmã, Deus estava cobrando eles pelo pecado dos outros, não. Deus não cobrou deles pelo pecado de Jerusalém, das outras pessoas que estavam lá cometendo pecado. Deus levou aquelas pessoas cativas, porque Deus tinha promessa e honra para entregar na vida daquelas pessoas. E aquelas pessoas tinham que passar pela prova, tinham que passar pelo vale, tinham que passar pela luta, pela peleja. Daniel passou, irmão. Sabe para onde? Pela cova dos leões. Saiu de lá em lesos. Leões 7 dias enjoando para comer Daniel. Mas não comeu não, porque Jesus não deixou não. Deus botou ele para dormir, o leão. Sabe? Jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha ardente. Sabe? Mas eles não pegaram fogo não, irmão. Porque quando Deus está no negócio, pode ter fornalha, o Senhor vai estar lá contigo. Louvado seja Deus. Pode ter, irmão, cativeiro, o Senhor vai estar lá contigo. Pode ter armadilha preparada, o Senhor vai estar lá contigo para desfazer. Pode ter levante, pode ter afronta, pode ter humilhação, o Senhor vai estar lá contigo para botar tudo por terra. Pode ter cova de leões, pode ter sepultura aberta, o Senhor vai mandar fechar. Louvado seja Deus. Quem está falando não sou eu não, irmão. É a palavra. Eu não sei quanto tempo, irmão, vai ser de processo na tua vida. Irmão, meu casamento está acabando. Não vai acabar não, irmão. Acabar não. Aí tu vai dizer pra mim, irmã, tá com 20 anos. Eu tô orando pro meu marido se converter. Não se preocupa não, irmão. É, minha princesa. A minha princesa já chegou aqui, irmão. Não se preocupa não, irmão. Por que, irmã, que eu não me preocupo? A senhora tá pregando aí que eu não me preocupo. Não se preocupa não, irmão. Se ele não se converter, Deus vai converter ele da maneira de Deus. Lembra que eu falei lá no começo, lá no princípio? Quando começou a palavra, onde Deus uniu, o homem não separa, eu vou ser sincera contigo, irmão. Acabar, não acaba não. É mais fácil o Senhor,
quebrar ele todinho, tá no moedor, ou botar no leito, sabe? Mas se Deus tiver promessa no teu casamento, não acaba não. Que a palavra disse aqui que o que Deus uniu, o homem não separa. Então o homem, ele não pode separar o que Deus uniu, né? Então a palavra do Senhor diz que só se separa por morte. O irmão tá vai falar hoje de morte, não. Eu vim falar para ti que se Deus, ele não tiver, louvado seja Deus, né? Ali, mas promessa, dentro do tempo, que essas pessoas não tinham ficado com vida. Deus tinha promessa, foi 70 anos. Teve uns que morreu, porque não estava dentro da promessa. Teve uns que morreu, porque não estava na promessa. Eles não faziam parte da promessa. É isso que eu quero passar para ti hoje. Então, aqueles que não tiver, irmão, na promessa, eles não vão aguentar o tempo de espera. Toda promessa tem um tempo de espera. E eu estou pregando para ti hoje que o que Deus uniu, o homem não separa. E estou indo lá para Jeremias 29, aonde está sendo a palavra do cativeiro, que foi 70 anos para que essa palavra fosse cumprida. Mas nem todo mundo que foi levado, né, do cativeiro, saiu da cidade de Jerusalém, cativo, para a Babilônia, por a permissão de Deus, foi o Senhor que permitiu Nabucodonosor levar eles. Nem todos eles, irmão, faziam parte da promessa. Eles foram levados, uns morreram e não viram a promessa se cumprir, certo? Uns morreram, eu vou explicar de novo, e não viram a promessa se cumprir. E aqueles que Deus tinha promessa, não morreram. Passaram 70 anos cativo, mas a promessa se cumpriu. Louvado seja Deus. Foi prova, foi luta, foi perseguição. Louvado seja Deus. Foi humilhação. Louvado seja o nome do Senhor. Certo? Foi ali, irmão, que eles passaram pelo vale da sombra da morte. Era todo o tempo ali, irmão, eles passando pelo vale da sombra da morte. Era todo o tempo, irmão, ali, armadilha preparada, covas abertas e o Senhor fechando. Porque Deus tinha uma promessa na vida daquele povo. E Deus tinha uma promessa na tua vida. Louvado seja Deus. Eu não sei aonde se encaixa. Eu quero te dizer para ti que se Deus tiver uma promessa no teu casamento, pode passar 70 anos, Ele vai fazer. Mas também Deus pode, né, fazer que nem eu tô falando, irmão, aqui. Se a promessa do teu casamento for só até 30 anos, Deus recolhe o teu esposo, a tua esposa. Não quer obedecer? Teve gente rebelde aqui, ó. Por isso Deus permitiu o povo ser cativo. Por isso Deus permitiu o povo ser levado. Mas aqui tinha homem e mulher de Deus orando, né? E homem e mulher de Deus que estavam orando aqui, construíram as suas vidas em paz, né? Eles ficaram lá, eles passaram esse processo. E eles venceram. 70 anos cativo. Não é brincadeira não, viu, irmão? 70 anos. E eles venceram. E cantaram o hino da vitória. Foram abençoados por Deus. Foram livres. Então eu quero te dizer que eu não sei o que é que o inimigo prendeu ainda na tua vida. Mas eu quero te dizer hoje, debaixo do sangue de Jesus, que o Senhor, Ele vai cumprir a promessa que Ele te prometeu. Eu quero te dizer hoje que o Senhor vai tirar do cativeiro. Louvado seja Deus. Porque é chegada ao tempo. Certo? Pessoa tem um tempo de espera. Toda promessa tem um tempo de espera. Eu não sei qual é o tempo que tu espera. Eu sei que a minha, né? Eu tenho dito pro Senhor, Senhor, eu cheguei no meu limite. Eu não suporto mais. Senhor, faz a tua vontade, faz o teu querer. Eu já entreguei a minha promessa na mão de Deus, irmão. Eu não sei a tua. Entrega na mão do Senhor. Mas continua orando. Continua na torre de vigília. Continua na posição. Porque tu vai receber de Deus. Então o Senhor falou sobre o casamento e o Senhor falou sobre o cativeiro. Certo? Tem pessoas com causa na justiça que Deus vai dar a vitória. Louvado seja Deus. Viu? Tem casamentos aqui
que o inimigo entrou para saquear. Mas Deus vai dar vitória. Certo? Deus vai arrochar o parafuso, irmão. Não se preocupa, não. Se necessário for, Deus bota no leito. Tira do leito. Certo? Se necessário for, Deus bota na cadeira de roda. Mas Ele cuida, Ele se responsabiliza. Não se preocupa, não. Aqui, a palavra diz que Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha ardente. Mas tinha um quarto homem com ele lá. Quem era o quarto homem? Era Jesus. E engraçado, meu irmão, é interessante nós lembrarmos que Nabucodonosor ficou com tanta raiva da afronta, porque eles não se prostraram, eles não se curvaram diante de outros deuses. Eles não se curvaram. Não se curve, meu irmão, diante de outros deuses, porque você só tem um Deus único. Ele vive e Ele reina. Certo? E é Jesus de Nazaré. E o sangue dele há poder e há autoridade para libertar e quebrar todo o mal. Então eu quero te dizer que ele mandou botar na raiva, na ira, 7 vezes mais forte a fornalha. Mas aquelas pessoas saíram dali ilesa. Fogo não pôde queimar eles. Fogo não pode queimar aquele que Deus tem promessa. Sabe? Fornalha estava ardente, mas eles saíram de lá com o corpo deles, assim, ó, pele, tava que nem a minha, ó. Minha pele aqui não tá queimada, não, tá vendo? A pele deles saíram, irmão, intacta. E o Nabucodonosor ficou sem entender nada, perguntando que ali tem um quarto homem lá. Quem é esse quarto? Só botei 3. Quem é o quarto? Eles saíram intactos, a roupa não estava queimada. Então, irmão, se tu estiver buscando a Deus em espírito e em verdade, pode ficar na torre de vigília, na posição que Deus ele vai fazer na tua vida. Certo? Daniel, ele foi cativo também, era um homem de Deus. Foi jogado na cova dos leões, o decreto de Daniel era de morte. Daniel, ele disse o que foi que Daniel disse para o Senhor? Eis-me aqui, Senhor. Já falou para o Senhor no meio da tua prova? Já falou para o Senhor no meio do teu vale? Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui para te servir. Todo dia eu falo isso, eis-me aqui, Senhor. Todo dia eu falo, Senhor, eu estou aqui para te servir. Simplesmente eu sou só uma simples serva do Deus Altíssimo. E ali, irmão, aquele leão, aqueles leões, ele podia ter matado Daniel. Minha bebê já está aqui já, irmão. Já está falando no microfonezinho e eu vou terminar a live. Mas não. Deus botou os leões para quê? Para dormir. 7 dias aqueles leões estavam com fome. Deus botou para dormir. Não se preocupa que os leões que têm se levantado contra a tua vida, o Senhor vai botar todos eles para dormir. Eles não vão tocar em ti. Eles podem até rondar, mas eles não vão te ferir. Eles não vão te devorar, porque o Senhor não vai deixar. Amém? A palavra foi em Mateus 19. Louvado seja Deus. Mateus 19, do versículo... Só um momento, mesmo. Mateus 19. Misericórdia. Mateus 19, cheio. Mateus 19, do versículo 4 até o versículo 6, irmão. Foi só até aí, E aqui Jeremias, capítulo 29, do versículo 4 até o 10. Presta atenção. Mateus, capítulo 19, baixa só um pouquinho aí, filho, que eu já tô terminando a live. Capítulo 19, do versículo 4 até o versículo 6. E Jeremias, do capítulo 29 até o capítulo... Do capítulo 4 até o 10. 29, Jeremias 29, certo? Capítulo 29, versículo 4 até o 10. Certo? Então se inscreve no canal, deixa o seu like para que venha
aqui, né, outras vidas receber de Deus essa promessa, né? Agora, não brinca com a mão do Senhor, porque o Senhor não é brinquedo para brincar com ninguém. É isso que eu vim aqui hoje dizer, né? Se o Senhor tem uma promessa na tua vida, espera, porque eu não sei qual é a chegada a hora, qual é a chegada o dia, mas o Senhor ele vai cumprir, né? Se não for de Deus para a tua vida, não se preocupa, porque o Senhor tira, certo? Ele tira, irmão, viu? Se preocupa não, que ele cuida dos mínimos detalhes que tu não sabe cuidar. É isso que eu quero te dizer hoje. Se inscreve no canal, que é muito importante você estar inscrito lá, para que esse canal venha crescer e venha alcançar outras vidas, certo? Recebendo de Deus pela misericórdia. Tu tá recebendo de quem? De Deus pela misericórdia. Tu não tá recebendo da irmã da Leia. Tu não tá recebendo do irmão A, do irmão B. Tu tá recebendo de Deus pela misericórdia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê sabedoria e entendimento da palavra que foi ministrada hoje. Que o Senhor te dê vitória em todas as áreas da tua vida. Que a luta que que você está passando, que o Senhor ele possa nesse momento entrar com a providência. Que o Senhor ele possa, aleluia, louvado seja Deus, já te dá o tempo, aleluia, que é chegada a tua vitória pelo poder que há no sangue de Jesus. Que o Senhor te dê paciência. Louvado seja Deus, para esperar o tempo da promessa na tua vida. Que o Senhor possa fazer na tua vida o que eu não posso fazer. Louvado seja Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te livre das mãos do inimigo. Louvado seja Deus, que você tenha um dia abençoado pela mão de Deus nessa manhã. E um resto de semana abençoado, direcionado pela mão de Deus. Amém? Recebe de Deus. Pai do Senhor, o Senhor te abençoe e te guarde. Segue lá, viu? Recebendo de Deus pela misericórdia.